Nós hoje vamos ter a nossa pregadora, a Lídia. Amém, que é uma bênção. Bom dia, irmãos. Estamos em agosto. Yeah. Essa nota aqui. Sim, mas bom dia. Estamos contentes de estarmos aqui, certos? Vamos aprender mais sobre Deus para podermos continuar durante a semana. Mesmo em agosto, vamos continuar a seguir Jesus, não é? Não temos férias de seguir Jesus. Então, estamos a chegar ao fim de uma série em que estamos a refletir sobre alguns versículos da Bíblia. Alguém sabe quais versículos são? Ninguém? Não? Bom, acho que temos de começar a série de novo, então. Estamos a estudar sobre os versículos de uns aos outros na Bíblia. E embora muitos destes versículos venham das cartas de Paulo, todos deles vêm do mandamento de Jesus em João 13, versículo 34 e 35, que diz: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei, é preciso que se amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são os meus discípulos. E até agora, já vimos a forma como o mandamento de amar uns aos outros é vivido quando cuidamos, quando perdoamos, suportamos, acolhemos e nos submetemos uns aos outros. E na semana passada, o pastor Joel falou sobre a nossa linguagem, lembrando-nos de amar uns aos outros, a não murmurar, mas em vez disso, de encorajar ou exaltar uns aos outros. E hoje vamos pensar um pouco mais sobre como amamos uns aos outros na forma que falamos juntos. Outro dia eu li isso. Não é o amor que torna um relacionamento complicado, são as pessoas envolvidas nele que o tornem complicado. Nos últimos 2 meses, ao refletir sobre estes versículos de uns aos outros, eu acho que todos nós podemos concordar com a veracidade desta citação, não é? Somos nós que tornamos nossos relacionamentos confusos e complicados. Jesus diz que devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou, mas nós vivemos em uma cultura que define o amor como um sentimento, e amar significa aceitar a pessoa como ele é, e ninguém precisa de mudar nada. A nossa cultura diz amar significa nunca ter que pedir desculpas. E recentemente eu estava com 2 amigas da minha aula de dança, conversando sobre a escolha de relacionamento de uma das meninas e como os seus pais reagirem. E a outra mulher disse: no final das contas, todos os pais só querem que os seus filhos sejam felizes. Isso é o mais importante. A nossa cultura diz que amar significa querer que a pessoa seja feliz, independentemente de as escolhas que ela está a fazer sejam boas ou certas. E hoje vamos falar sobre o que eu considero um aspecto esquecido, ou impopular, do que significa amar os outros como Jesus nos amou. E vamos pensar em aconselhem-se uns aos outros. E esta palavra pode significar admoestar, instruir, advertir, orientar, dirigir, encorajar e ensinar. E vou usar ambas as palavras admoestar e aconselhar hoje. Então, se vocês ouvem essas 2 palavras, estou a usar juntos. Vemos exemplos claros de admoestação ou aconselhamento na vida cotidiana. Pais, quando os filhos fazem algo errado. Um chefe, quando quer que um funcionário mude o seu comportamento. Treinadores desportivos, para que os jogadores melhorem o seu jogo. Médicos, dizendo a seus pacientes que precisam de mudar alguns hábitos
pouco saudáveis. E amigos ou familiares questionando uma escolha ou uma decisão que o seu querido faz. E podemos continuar esta lista. Mas mesmo que estes exemplos existem, a nossa reação inicial à admoestação normalmente negativa, como uma repreensão. Resmungamos, ficamos na defensiva ou ansiosa se alguém quer conversar. Questionamos quem é essa outra pessoa para me dar conselhos ou me dizer que eu estou a fazer algo errado. E se somos sinceros, nenhum de nós gosta de ser admoestado ou de ter os nossos erros e falhas apontados. Isso faz parte da nossa natureza humana. Quando alguém me diz, Lídia, isso foi errado, muitas vezes a minha resposta é, ok, sim, talvez, mas tu fizeste isso. E dentro da minha cabeça, eu penso, eu ganhei a competição de quem é pior. E isso, acho que eu não sou a única que faz isso. Mas se olhamos para a história, vemos em grande escala de que ela está cheia de momentos em que se os avisos, conselhos ou preocupações tivessem sido ouvidos, grandes desastres poderiam ter sido evitados. E eu vou dar 2 exemplos disso agora. Em 14 de abril de 1912, o navio Titanic recebe 6 alertas de outros navios sobre gelo marinho à deriva, de vários quilômetros de largura. As primeiras mensagens foram transmitidas e a tripulação alterou o seu rumo para tentar evitar os piores icebergs. No entanto, as mensagens enviadas mais tarde não foram transmitidas à tripulação, porque os operadores do rádio estavam tão preocupados em enviar mensagens dos passageiros para os seus queridos. A última mensagem de que os operadores do rádio receberem alertou o Titanic sobre 3 grandes icebergs na área, mas ignorante disso, a tripulação continuou a sua viagem sem diminuir a velocidade por causa do gelo marinho e por volta de 23 horas e 30 minutos o Titanic colidiu com um iceberg e acabou por afundar, causando a morte de cerca de 1.600 pessoas. E segundo, as inundações em Valência, Espanha, o ano passado, em outubro. A Agência Nacional de Meteorologia emitiu alertas meteorológicos severos com bastante antecedência. No entanto, as autoridades locais atrasaram na resposta no envio de alertas às comunidades locais e aos indivíduos, e isso significou que a evacuação já não era possível por muitas pessoas e que quando as pessoas deixarem as suas casas, o risco à vida aumentou consideravelmente. Mais de 200 pessoas morreram devido a estas inundações, mas se os alertas precoces tivessem sido eficazes, o número de pessoas que morreram poderia ter sido bastante reduzidos. Quer se trate de desastres naturais ou outros, todos nós ficamos indignados quando percebemos que os alertas e conselhos foram ignorados antecipadamente. É impensável que alguém veja um desastre aproximar-se e não faça nada a respeito. Mas é isso que fazemos nas nossas próprias vidas quando optamos por não aconselhar os outros ou nos recusamos a ouvir quando alguém nos aconselha. Então, com isso em mente, por que Paulo nos diz para aconselharmos uns aos outros? No início da sua carta aos Colossenses, Paulo escreve, no capítulo 1, versículo 28, anunciamos Cristo a toda a gente,
aconselhando e ensinando com toda sabedoria, para que se tornem perfeitos em união com Cristo. Ensinar e aconselhar são duas maneiras fundamentais pelas quais Paulo diz que as pessoas crescem na sua fé, para se tornarem mais semelhantes a Cristo. A admoestação pode ajudar a trazer a mudança que Deus deseja em nossas vidas. E todos nós precisamos de orientação, de sermos aconselhados, porque nenhum de nós é perfeito ou completamente maduro. Em Mateus 7, versículo 3 a 5, Jesus diz: Porque reparas tu no cisco que está na vista do teu semelhante e não vês a trave nos teus próprios olhos? Como te atreves a dizer-lhe: deixa-me cá tirar-te isso da vista? Quando tens um trave nos teus olhos, fingido, tira primeiro a trave dos teus olhos e depois já vês melhor para tirares o cisco da vista do teu semelhante. Quando pensamos em admoestar, é fácil pensar nas falhas e pecados dos outros, sem primeiro reconhecer que também precisamos disso. Acreditamos na graça e não no legalismo, mas o nosso foco na graça pode nos deixar nervosos de confrontar ou de desafiar ou sermos responsáveis aos outros pela forma como estamos a viver em Cristo. Mas não devemos ficar nervosos ou ansiosos ou preocupados porque todos estamos a crescer em Cristo. Eu tenho áreas na minha vida em que eu preciso da graça e do Espírito de Deus para me transformar mais como Jesus, assim como todos nós temos. Portanto, uma questão fundamental, quando começamos a pensar em aconselhar uns aos outros, é que será que realmente nós queremos nos tornar mais semelhantes a Cristo? Aconselhar uns aos outros é uma maneira que Deus nos deu para nos ajudarmos mutuamente a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Porque muitas vezes eu não consigo ver os meus erros, as minhas falhas. E também não consigo ver as maneiras pelas quais já estou a seguir Cristo. Eu preciso que outros me ajudem a vê-los, tanto os encorajamentos como o meu pecado. Assim, eu posso crescer no meu relacionamento com Jesus. Então, vamos ler os nossos versículos de hoje, juntos. É Colossenses 3, versículos 15 a 17. E há algumas semanas eu falei sobre os versículos anteriores a estes, enquanto refletimos sobre como podemos suportar e perdoar uns aos outros. E vimos que temos uma nova identidade como povo santo de Deus, escolhido e amado por Ele. Toda a nossa natureza já mudou e por causa disso nós vestimos-nos em roupas novas ou virtudes que são dignas de Cristo e do que Ele fez por nós. E os nossos versículos de hoje são uma continuação do que significa para nós viver a nossa nova identidade enquanto procuramos refletir o caráter de Cristo. Então vamos ler a passagem, é Colossenses 3, versículos 15 a 17, e eu vou ler da versão Nova Almeida atualizada. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, o que estes versículos nos ensinam?
Na semana passada, o pastor Joel falou sobre encorajar e fortalecer uns aos outros. E vemos nesta passagem que, quando somos gratos, encorajamos em vez de reclamar, porque a paz de Cristo reina nos nossos corações, ou a paz de Cristo é o árbitro no coração, nos nossos corações. Dick Lucas, um pastor inglês, escreveu que quando Cristo reina no coração, a sua paz reina na comunidade. Ensinar e admoestar só funciona bem numa comunidade onde a paz de Cristo reina em nós. Porque o nosso foco não está em nós mesmos e nos nossos sentimentos, mas em Cristo e tudo o que Ele fez. A nossa alegria e gratidão transbordem dentro de nós na adoração, quando louvamos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. A verdadeira adoração vem do coração e não dos lábios. Então, o que cantamos na igreja é importante. A maioria de nós lembra-se das letras das canções, das músicas, com muito mais facilidade do que lembramos os versículos da Bíblia. Ao cantarmos, lembramos uns aos outros as verdades do Evangelho. Como congregação, acho que devemos perguntar: será que as músicas que cantamos refletem o que a Bíblia diz? E ao adorarmos, estamos realmente a celebrar quem Deus é e tudo o que Ele fez por nós? Ou estamos mais focados em nós mesmos e na nossa própria experiência espiritual? Dick Lucas, mais uma vez, escreve: o louvor cristão genuíno é principalmente uma celebração dos atos poderosos de Deus em Cristo. Assim, a paz de Cristo vive dentro de nós e expressamos a nossa gratidão em adoração. E o ensino e o aconselhamento acontecem dentro deste contexto de gratidão e de louvor a Cristo por quem Ele é e tudo o que Ele fez. A segunda coisa que vemos nestes versículos é que o ensino e a admoestação vêm da sabedoria que obtemos através da palavra de Deus que habita em nós. Versículo 16 diz que a palavra de Deus habita ricamente em vocês, instruem e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria. A palavra de Deus habita em nós, só para ficar dentro de nós, mas para que possa fluir de nós para os outros em sabedoria. À medida que nos ajudamos uns aos outros, a tornarmos mais semelhantes a Cristo. Mas o que significa realmente que a palavra de Cristo habita ricamente em mim, em ti, em todos nós? Significa que a palavra de Deus, o Evangelho, tem um lar nos nossos corações e mentes. Nas nossas casas, sabemos o que está nas nossas casas. Onde as coisas vão. Ou onde colocamos as coisas. Nós sabemos tudo isso. As pessoas que nos visitem não sabem. Então, vou dar um exemplo disso. Quando nós lavamos a louça e depois guardamos as coisas, nós, nas nossas próprias casas, nós fazemos isso automaticamente e instantaneamente. Não precisamos pensar muito. Mas sempre que temos alguém a ficar conosco, a visitar-nos, e eles querem ajudar, e eles, por exemplo, se tiveres uma máquina de lavar louça, e eles começam a esvaziar, o que eles têm de fazer? Eles têm de abrir gavetas, eles têm de abrir o armário, para encontrar onde colocam as coisas. E normalmente o que acontece na nossa casa é que há vários itens que eles não sabem onde colocar. Então eles colocam na mesa e nós temos de pôr em sítio depois. É assim quando o Evangelho habita nos nossos corações.
Significa que assim como nós sabemos onde estão as coisas nas nossas casas, estamos tão familiarizados com a Bíblia. E não precisamos procurar, conhecemos a Bíblia como a palma das nossas mãos. Não temos um conhecimento superficial, conhecendo verdades básicas só, mas entendemos os princípios de Deus, o seu coração e a grande história da Bíblia do início até o fim. A palavra de Deus habita cada vez mais em nós, como o estudo, a meditação e a aplicação dela. E vamos ver cada destas áreas com mais detalhe agora. Então, primeiro, devemos estudar a Bíblia. Devemos fazer anotações, fazemos perguntas quando não entendemos algo e podemos usar outros recursos também para nos ajudar. Em vez de jogar um tipo de relote bíblica, onde abrimos a Bíblia, colocamos o dedo e o que Deus vai falar comigo hoje. Isso não é estudar a Bíblia. Segundo, a palavra de Deus, Cristo, habita em nós quando meditamos sobre ela. Quando nós reservamos um tempo para refletir sobre o que a Bíblia diz, para memorizar versículos ou até parágrafos ou mais, não há limite. E quando a palavra de Deus habita em nós, nós aplicamos ela às nossas vidas. Perguntamos a Deus como Ele quer que nós vivamos o que lemos, em vez de apenas ler e esquecer um minuto depois. O Evangelho e toda a Bíblia devem transformar-nos. Nós tornamos mais centrados em Cristo à medida que aplicamos a sua palavra às nossas vidas diárias. Deixamos-la entrar e influenciar todas as áreas das nossas vidas. E este versículo, que a palavra de Cristo habita ricamente em vocês, deve ser um desafio profundo para nós. É um desafio profundo para mim. Será que a palavra de Deus vive realmente dentro de mim? Estou a realmente dedicar tempo necessário para ler, estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus? Todos nós damos prioridade à leitura, ao estudo, à memorização dos versículos e à reflexão sobre a palavra de Deus. Na nossa cultura cristã, nós temos a ideia de passar tempo a sós com Deus. E isso é muito bom. Mas o que fazemos? Nós reduzimos isso a ler o versículo do dia numa, ou só ler um devocional pronto em 10 minutos e já fiz. Vou ser honesta. Isso é muito bom começo. E se estamos a conseguir isso, ótimo, vamos continuar e não vamos desistir. Mas isso por si só não é suficiente que a palavra de Cristo habite ricamente e realmente em nós. A Bíblia tem mais de 31.000 versículos. Então, se lemos um versículo por dia, isso levaria mais de 80 anos para ler toda a Bíblia. Ler, estudar, meditar e aplicar o Evangelho às nossas vidas requer compromisso, esforço e nem é sempre fácil. Eu não quero sempre acordar e ler a Bíblia de manhã. Eu quero fazer outras coisas. E acho que isso realmente é difícil. E vamos admitir isso. Não é sempre fácil querendo ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Uma das razões, eu acho que os pequenos grupos são tão importantes é porque nenhum de nós sabe tudo. E eu não sei tudo. Os líderes não sabem tudo. Os pastores não sabem tudo. E se não entendemos algo, os pequenos grupos são ótimos ambientes para perguntar e para tentar entender juntos. Aprender mais sobre Jesus, de quem Ele é e como devemos viver para Ele, requer tempo e dedicação. Eu nunca conheci um cristão que estivesse realmente a tentar viver
o Evangelho e que compreendesse tudo perfeitamente o tempo todo. Nós sempre dizemos, eu e Steve, aos nossos adolescentes e jovens, que fazer perguntas é algo positivo e que não é problema em não saber. Porque Deus quer que sejamos curiosos, que perguntemos, que descobramos mais sobre Ele, em vez de nos contentarmos com o nosso conhecimento limitado. Algumas das melhores e mais profundas conversas que nos ajudem a crescer em Cristo comecem com perguntas e com a nossa admissão de que não sabemos. Em Romanos 15, versículo 14, Paulo escreve: Meus irmãos, estou firmemente convencido de que estão cheios de bondade e têm bastante conhecimento para se aconselharem uns aos outros. Quando a palavra de Deus habita em nós, ela deve sair naturalmente. Falamos sobre ela, encorajamos os outros com ela e aconselhamos uns aos outros com ela. Qualquer demonstração vem de uma compreensão profunda do que a Bíblia diz e de um caráter que reflete Cristo. E finalmente vemos na passagem de Colossenses, em versículo 17, que tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ensinar e aconselhar é feito em nome de Deus, porque queremos ver Deus transformar, trazer a mudança que Ele deseja nas nossas vidas e nas vidas dos outros. Desafiamos-nos uns aos outros quando nos desviamos do caminho por causa de Deus e da sua glória e amor por nós. Então, se aconselhamos em nome do Senhor Jesus, só podemos fazê-lo com base na palavra de Deus, para que os outros possam amadurecer em Cristo. Então, isso significa que a admoestação não se baseia em preferências ou ideias pessoais. A admoestação não se baseia em regras de igreja, como o que se pode vestir, ou a música que se pode ouvir, se pode beber álcool ou não, etc. A admoestação não se baseia em julgamentos ou críticas, ou na sabedoria mundana. Nós aconselhamos apenas com base no que a Bíblia diz, para que possamos ser uma comunidade e indivíduos que refletem mais o caráter de Jesus. Então, o que aconselhamos com base na palavra de Deus? Aconselhamos sobre teologia. E teologia quer dizer o que nós acreditamos sobre Deus. Então, aconselhamos quando acreditamos em algo que não é bíblico, para que possamos ter uma fé mais profunda. Nós aconselhamos sobre emoções, especialmente emoções não saudáveis, por exemplo, raiva, ciúme, amargura, medo, etc. E fazemos isso para que possamos crescer e não ter respostas emocionais, e para que possamos crescer e ter respostas emocionais maduras, onde não somos controlados pelas nossas emoções. E, finalmente, aconselhamos sobre comportamento. E o que fazemos que é pecaminoso ou prejudicial aos outros. Idealmente, o comportamento é feito antes de alguém realmente cair num hábito longo e contínuo. Por quê? Porque nós queremos proteger uns aos outros. Então, quando vemos algo a entrar num caminho errado, nós queremos proteger esta pessoa. Então, nós aconselhamos, nós encorajamos e cuidamos uns aos outros. Então, antes de terminarmos, vamos apenas examinar alguns princípios sobre como aconselhar e receber a admoestação dos outros. Em primeiro lugar, se o nosso foco está em Cristo e em que Ele reina nas nossas vidas, então aconselhamos para edificar
uns aos outros e não destruir. E afinal devem ser conversas encorajadoras, nas quais guiamos uns aos outros na direção de Deus. Se nos preocupamos e amamos genuinamente uns aos outros, então queremos o melhor de Deus para eles. Mas os nossos motivos podem facilmente ser distorcidos e confundidos. Então, por isso, precisamos de orar por um coração certo ao conversarmos com os outros. Nós aconselhamos uns aos outros em conversas pessoais e não em frente de outras pessoas. Mateus 18, versículos 15 a 20, nos dá um bom exemplo de como admoestar. E o versículo 15 diz: Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e faz-lhe ver a sua falta, de maneira que o assunto fique só entre os dois. Se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Alguns dos momentos chaves na minha caminhada com Cristo foi quando as pessoas me amavam o suficiente para me confrontar sobre o meu pecado ou as minhas ações, ou quando questionarem a minha teologia ou ideias sobre Deus. E muitas vezes estas conversas começaram com Lídia, estou preocupada por ti. Ou Lídia, estou preocupada contigo. Em 1 Coríntios 4, versículo 14, Paulo diz: Não escrevo isso para vos envergonhar, mas para vos avisar como filhos muito queridos. Admoestar é desconfortável. Muitas vezes sentimos vergonha, constrangimento ou humilhação por sermos desafiados por outros, mesmo quando é feito com amor. No início, eu disse que quando as pessoas querem conversar, às vezes ficamos nervosos ou ansiosos. Eu às vezes fico, o que eu fiz de errado? Ou o que esta pessoa vai me falar? Eu passei muitos anos lutando contra algo que é chamado síndrome do impostor. E isso é quando pensas que nunca és o bom o suficiente e eventualmente todos vão perceber isso, que não tenho a mínima ideia do que estou a fazer. E Deus ainda está a trabalhar nesta área na minha vida. Então, às vezes, isso ainda me deixa ansioso ou na defensiva quando sou confrontado. Como é que tu respondes ao aconselhamento? Não estou a dizer como deves responder, mas realmente, por alguns segundos, pense: como o aconselhamento te faz sentir? Vou dizer agora algumas maneiras pelas quais podemos reagir ao aconselhamento e tentas ver onde ficas nessas reações. Primeiro, podemos rejeitar. Nós não gostamos, nós até odiamos ser admoestado. Podemos ficar com raiva. Discordamos, defendemos-nos rapidamente e damos desculpas. Culpamos os outros e tentamos mudar o assunto. Podemos ouvir, ou ao menos exteriormente podemos ouvir e fingimos concordar. E podemos até confessar o nosso pecado, mas não levamos a sério e não mudamos nada e ficamos a mesma pessoa. Podemos seguir o conselho. Não apenas ouvir o que a pessoa tem a dizer, mas também aceitamos. E se é necessário, arrependemos-nos e mudamos como resultado, mesmo que isso não seja imediato. Ou podemos procurar o aconselhamento, onde desenvolvemos ativamente relacionamentos com as pessoas para que eles se sentem que podem nos corrigir. Ouvimos e procuramos conselhos com antecedência. Por exemplo, estou a pensar em tomar esta decisão. O que achas?
Em vez de fazer todas as nossas decisões sozinhos e depois dizer, já fiz esta decisão. E também isso é quando procuramos o conselho, não apenas com as pessoas que nos vão dizer o que nós queremos ouvir. E muitas vezes, mas não sempre, são família. Mas com pessoas que vão nos dizer o que precisamos ouvir. Eu não sei sobre vocês, mas eu quero estar nesta última categoria. Eu quero procurar aconselhamento e não só esperar que alguém tenha algo a me dizer. Então vocês têm liberdade. Se vocês querem, podem me aconselhar. E por fim, aconselhar não se trata de uma única conversa, mas de um compromisso de caminhar lado a lado e ajudar uns aos outros a seguir Cristo. Em Atos 20, versículo 31, Paulo diz aos Efésios: lembrem-se de que durante 3 anos, de dia e de noite, nunca deixei de vos aconselhar, por com muitas lágrimas. A demonstração é feita dentro de uma comunidade de fé comprometido uns com os outros ao longo prazo, para que Cristo possa ser glorificado e reinar nas nossas vidas. Então, eu acho que isso leva-nos a um grande desafio. Estamos realmente comprometidos uns com os outros? Uma das coisas que eu adoro nesta igreja é o foco no convívio e passarmos tempo juntos. Mas a verdadeira comunhão não é apenas tempo, sair, compartilhar passatempos, etc. Tudo isso ajuda a construir relacionamentos. Mas podemos passar muito tempo com alguém e ainda assim ter um relacionamento superficial. Esse não é o tipo de relacionamento pelo qual Cristo nos chama. Amar uns aos outros significa que estamos interessados e envolvidos na vida uns dos outros, de conhecer as suas necessidades, o que lhe traz alegria, mas também os seus problemas e pecado. Provérbios 27, versículo 17 diz: o ferro afia-se com ferro, os homens aperfeiçoam-se no confronto dos outros. Somos chamados a ter estas relações em que o ferro afia o ferro, nas quais oramos uns para os outros e como os outros. Nos encorajamos, nos partilhamos testemunhos do que Deus está a fazer nas nossas vidas, nos aconselhamos uns aos outros e partilhamos as nossas dificuldades e pecados, porque todos nós somos pecadores. Outro provérbio diz: é mais leal o amigo que magoa do que o inimigo que nos beija. Aconselhar uns aos outros pode ser doloroso e duro. Outro dia eu estava a ouvir um podcast onde diziam que muitas vezes temos a ideia de que se é difícil, não é de Deus. Mas a realidade é que seguir Cristo é difícil. Dói, é complicado e muitas vezes não conseguimos segui-lo bem. Construir relacionamentos profundos onde permitimos que os outros nos desafiem e onde temos conversas que nos ajudem a crescer é difícil. Admoestar é desafiante, mas faz parte de como realmente nos amamos. Porque nos preocupamos uns com os outros e como a nossa caminhada com Cristo. Então vamos ter um tempo de partilhar agora e vou dar algumas perguntas finais. As primeiras 2 são só para pensar para ti próprio. Então, qual profundo são os nossos relacionamentos uns com os outros? Realmente. Qual é a qualidade do tempo que passamos juntos? E o que cada um de nós pode fazer esta semana para construir relacionamentos mais fortes
em que afiamos uns aos outros na caráter de Jesus. Então, vou dar 30 segundos para refletirem, porque o que vamos fazer? Esta é a última pergunta. O que cada um de nós, então isso significa o que eu posso, o que tu podes. Cada um de nós. O que cada um de nós pode fazer esta semana para construir relacionamentos mais fortes em que afiamos uns aos outros na caráter de Jesus. Então, como uma pessoa ao lado ou duas pessoas, quando tens alguma coisa, partilhas esta coisa e ora uns pelos outros. Que realmente fazemos isso. Que não só dizemos, sim, é bom ter relacionamentos profundos. Mas realmente nós fazemos um passo em frente para construir esses relacionamentos. Ok? É? Então, podes ter tipo 30 segundos para refletir, porque eu sei que é difícil. Às vezes, quando dizemos uma pergunta temos de responder logo, mas depois disso busca alguém para partilhar. Só antes de orarmos, eu quero saber. Eu sei que podia ter respondido esta pergunta realmente pessoalmente, mas alguém quer partilhar o que pensou? Ou não? Eu posso partilhar o que eu pensei. Então, eu quero, esta semana, ao menos como uma pessoa ou duas, quero perguntar a estas pessoas como queres crescer em Jesus nos próximos meses. Então, depois eu posso voltar a perguntar a esta pessoa um mês
depois, ok, como está a correr? Para poder orar e apoiar esta pessoa mais. Então isso foi. Quer partilhar? Lucas. Vai. Ótimo. Sandro. Eu pensei, acho que é uma forma boa de desenvolver essa relação e principalmente de incentivá-los para que se desenvolva o caráter de Jesus, é nos envolvermos num problema específico de alguém que está ajudando. A gente sabe das coisas que estão acontecendo, então é procurar alguma pessoa específica e olha, eu estou aqui para estar orando sobre isso e para estar ajudando especificamente com ações. Yeah. Eu até dei uma pessoa na minha cabeça que eu procurava fazer essa semana. Yeah. Desculpa, vai. Visitarmos uns aos outros. Uhum. Eu, quando era mais garoto, eu lembro na nossa igreja em Valadares, as pessoas visitavam-se muito umas às outras. Mesmo durante a semana ou fim de semana, nós lá em casa recebíamos muitas visitas. Eu acho que agora ninguém tem tempo para isso. Então, deixamos que não temos Yeah. tempo. Yeah. Não sei, ou as pessoas querem manter muita privacidade nos seus lares e simplesmente não convidam, não querem dar a conhecer o que têm ou por vergonha ou por ostentação, não sei. Mas eu acho que eu estava a conversar isso com nós. Agora que vamos mudar para um sítio maior em que temos melhores condições para receber, é algo que devíamos fazer. Yeah. Convidar Ótimo. Sim. E acho que muitas. Desculpa. Yeah. E muitas. Yeah. Uma coisa que eu gosto muito da cultura portuguesa é que quando passam tempo, vão passar tempo. Mas também acho que isso às vezes constrange, porque pensa, não podemos passar tempo porque tem de ser o dia inteiro, tem de ser a noite inteira. Sou inglesa, então para mim vocês podem dizer, Lídia, só vem por 30 minutos ou 1 hora, vamos tomar café e orar e vai. Ótimo, eu estou lá. E acho que todos nós preferíamos isso do que não passar tempo, certo? Então podemos buscar tempo lá. Eu queria manifestar aqui na presença de todos os irmãos que nós, eu e a Águida, eu, Veiga e a Águida, beneficiamos do carinho, da amizade e do amor da família de Maria dos Prazeres, a Lorena, a irmã, a Celeste, que nos receberam, portanto, esses chegados, e nos deram tanto que não tinham e mais do que tinham, com amor, com carinho e com muita paz. Amém, obrigada. Agora, no meu coração, eu quero continuar isso. Nós ainda não temos uma casa grande a receber a nossa casa, porque somos de Cabo Verde e aqui não é tudo assim, cai do céu e vem ao mesmo tempo. Nós estamos trabalhando nisso e com a ajuda de Deus. E devemos receber Amém. Amém. Que temos mais testemunhos disso, né? Amém. Isso da minha vontade também, eu tinha muita dificuldade antes de entrar na igreja e conhecer mais de Deus, em receber, porque eu era uma pessoa muito organizada e eu preocupava-me com a limpeza da casa. Entretanto, isso mudou
Podemos abençoar, não importando o tamanho da casa que temos, certo? Amém. É mais difícil, é mais. Mas mesmo nesta casa, eu já recebi muita gente. É isso. Nós usamos o que Deus nos tem para beneficiar os outros, para abençoar os outros, para criar mais profundos relacionamentos. Vamos orar para terminar? Alguém quer orar? Vai. Desculpa. É isso. Antes de terminar, só estava a pensar, todas nós uma coisa que acho que faz parte da administração e também não responder à pergunta neste sentido, e também nós temos de ser um pouco vulneráveis nós próprios uns com os outros. E então o que eu posso, estive a pensar agora, o que eu posso fazer para me desafiar, para partilhar algo com alguém sobre o que eu preciso de oração, não só o que a outra pessoa precisa, mas uma das minhas falhas, em que ainda não vi vitória, mas quero vitória. E era só isso. Alguém pode orar? Vai. Não tem que ser extenso, não é quantidade, sino calidade. É isso. Pode passar uma hora e a qualidade, meia hora, Yeah. a qualidade É isso. de coinonia, sabe? Yeah. Mas pode passar um dia e não há Yeah. qualidade. Sim. Observadores, Passamos mais tempo de qualidade, em que realmente estamos a ajudar um ao outro para focar mais em Cristo, para tornarmos mais como Cristo. Ter tempo de desfrutar e relaxar também é bom, mas não é tudo. Sim, alguém pode orar para terminar? Por esse tempo de qualidade que o Senhor nos deu hoje. Te agradecemos pela sua palavra. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, ela encontre um terreno preparado, fofo, pronto para germinar em nosso coração. Que possamos, Pai, colocar em prática